Vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite no livro de Gênesis. Gênesis capítulo número 3. Gênesis capítulo número 3. E vamos ler somente o versículo número 15. Gênesis capítulo número 3. O versículo número 15. Gênesis capítulo 3, versículo número 15. A palavra de Deus diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença, gratos pela tua graça, pelo teu sustento, tua providência em nossas vidas, nessa primeira parte da semana. Obrigado pela oportunidade que nós temos de reunir em tua casa no meio da semana, louvar e bendizer teu nome e compartilhar a comunhão com os irmãos e com o Senhor. Pai, eu clamo de hoje à noite que esteja guiando cada pensamento, cada palavra e cada ação. Pai, abre nossos corações para entender a tua palavra hoje à noite. E esconde atrás da cruz do Calvário, para que cada olhar seja voltado somente para o Senhor. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Hoje à noite a gente vai começar uma série curta para as próximas 2 semanas sobre Natal, certo? É uma época que a gente começa, se você for no shopping, às vezes já passar na rua, você vê a pessoa já colocando as luzes, a pisca-pisca, né? A pessoa começa a falar em comprar presentes. Se for no shopping, tem um velho com barba branco para lhe assustar, e até assusta os filhos também, né? Aí fala de trenó, de neve, de árvore de Natal e muitas coisas. Mas nós queremos hoje à noite falar sobre o verdadeiro sentido dessa época do ano. Nós temos hoje à noite por que Jesus nasceu. Por que Jesus nasceu? Está diante de nós uma passagem bem conhecida, mas eu quero trazer simplesmente 3 pensamentos para a nossa reflexão hoje à noite. Por que Jesus nasceu? Por que nós vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo? Porque o sentido de Natal não tem nada a ver com Papai Noel, não tem nada a ver com árvore, não tem nada a ver exatamente com presentes. Tem de certa forma, mas é muito além disso o significado. Então, por que Jesus nasceu? Letra número 1. A necessidade. A necessidade. É bem interessante aqui que esse versículo é uma promessa, e ela está proferindo logo após do pecado. Quero que você observe comigo que não tem justificação do pecado do casal. Olha comigo agora no capítulo 2, versículo 15 a 17. No capítulo 2 de Gênesis, de 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não há questão o que Deus falou com Adão. Evidentemente, isso é antes que Deus fez Eva. Então, Adão sendo responsável, autoridade naquele momento, e autoridade até então, ele entende o que Deus tem colocado. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui e esclarecer. Às vezes, pessoas têm um entendimento um pouco fechado do que seria o jardim de Éden. Se a gente pensar
em todas as frutíferas, só que a gente tem aqui no Nordeste, né? Eu já fui Amazonas, já fui outros estados. Isso é só o Brasil. Colocar só as frutíferas do Brasil no jardim, já tem 1 hectare e talvez mais aí, né? Aí acrescentar os outros frutíferas do América do Sul, do América do Norte, da Ásia, da África, da Europa. Estamos falando de um jardim imenso. Essa sim a cena, essa aqui a colocação. Deus diz: você pode comer de todas as árvores. É um jardim imenso. O que não falta é variedade. O que não falta é escolha. Pode comer livremente o que você quiser, mas dessa árvore, a única entre milhares provavelmente, dessa você não pode comer. Nós sabemos. No início do capítulo 3, há a conversa entre a serpente, que é o diabo, e a Eva. Em vez de ela dizer: não quero conversar com você, ela dá ouvidos. E nós sabemos no versículo 6 do capítulo 3, a queda. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Aí você tem concupiscência da carne, concupiscência do olho e orgulho da vida. As 3 coisas que tem em 1 João 2,15. Então o que acontece? Tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí nós temos o pecado e a necessidade do nascimento de Jesus Cristo, porque nós somos pecadores. Como assim, pastor? O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Boa pergunta. Vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui em Romanos 5,12. Romanos 5,12 diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, passou sobre toda a humanidade a natureza pecaminosa, e passou sobre nós a morte física, mas também a morte espiritual. Olha aqui Tiago 1,15, que fala sobre isso, bem claro esse versículo, olhando no contexto que acabamos de ver em Gênesis 3,6. Tiago 1,15 diz o seguinte: depois, havendo a concupiscência consumido. Nós vemos isso, não foi? Concupiscência do olho, da carne e orgulho da vida. Foi concebido na mente Eva? Sim. O que aconteceu? Da luz do pecado, ela pecou, e o pecado sendo consumado gera morte. Então a sequência que acabamos de ver em Gênesis 3,6. Então, sem o nascimento de Jesus Cristo, nós não temos esperança de escapar à morte espiritual, a segunda morte, falado em Apocalipse 20:14, que é o próprio inferno, a separação de Deus para toda a eternidade. Nós não teríamos nem pensar do privilégio de gozar da vida eterna, porque estamos mortos. Perdemos a vida eterna no momento que Adão e Eva comeram a fruta, de forma que diz aqui em Lucas 19:10 o seguinte: porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Nós perdemos a vida eterna, nós perdemos o paraíso, nós perdemos muitas coisas no momento que Adão e Eva comeram. E se Jesus Cristo não nascer, nada é possível recuperar, nada que nós temos perdido. Então, por que Cristo nasceu? A necessidade. Nós somos pecadores, nós estamos separados de Deus, destinados à segunda morte, sem qualquer esperança da vida eterna.
Mas número 2, motivo por que Cristo nasceu não é somente necessidade, mas é misericórdia. Quero dizer uma coisa aqui: se Deus estivesse só cumprindo a parte do seu caráter que se diz justiça, não estaríamos aqui hoje à noite, nenhum de nós. Ele teria todo o direito de dizer: Adão, Eva, infelizmente vocês pecaram, vai morrer, acabou o jogo, não tem filhos, não tem descendência, não tem esperança, eu dei você uma chance e você perdeu a chance e acabou, não tem mais conversa. Então seria completamente justo. A gente às vezes tem uma percepção que Deus é austero, Deus não dá nada bom e Deus está contra a gente. Não é a verdade. Se isso fosse verdade, Jesus não teria nascido. Ele teria dito: acabou, se vire aí, vê o que acontece. Sabendo que nós estamos mortos nas ofensas, no pecado, não temos como agradar um santo Deus. Mas Jesus nasceu porque nós não podemos nos salvar. E aí é a misericórdia de Deus. Olhe comigo Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo de 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Senhor, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, como? Por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Louvado seja Deus por isso, não é verdade? Porque se não apareceu a benignidade, a bondade de Deus, se não aparecer a misericórdia através do nascimento de Jesus Cristo, não vamos conseguir a justificação, ou seja, satisfazer a justiça de Deus de forma alguma. Não é não me comparar com A, B ou C, dizer: eu não faço o que ele faz. Não, é me comparar com a justiça de Deus, que exige que eu seja perfeito. E lá no jardim de Éden, nós perdemos a perfeição. A misericórdia de Deus é o motivo que Jesus nasceu. Olha outro versículo aqui, Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O verdadeiro sentido de Natal, do nascimento de Jesus, ele veio para nascer, sim, mas ele veio para morrer. Se ele não morresse, também estamos condenados, também não estamos perdidos. Olha aqui, ele fala aqui em João 3, 16, 17, versículos bem conhecidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vai para o inferno, não vai passar a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Por quê? Deus que não enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu abrir outra parêntese. Se fosse possível alguém fazer por onde ser salvo pelas obras, a lógica que cada um de nós que está ouvindo a palavra de Deus nos possui, nos diria, seria grande desperdício Deus enviar Jesus Cristo e Ele nascer por nós. Se a gente conseguisse se salvar, eu vou fazer as boas obras. Ele só me disse quantos eu tenho que subir a escada no meu joelho. Tá bom, então vamos fazer. Eu tenho que
ajudar tantas X pessoas, eu tenho que fazer isso, aquilo, não tem problema, é só me fazer saber o que eu preciso fazer, eu faço. Mas o fato que Jesus Cristo veio e nasceu e morreu e ressuscitou nos transmite que não é possível a gente se salvar. Então, nós somos todo aquele, em João 3,16, nós somos os muitos que Jesus deu sua vida em resgate. Nós somos os perdidos que ele falou em Lucas 19:10. Somos nós, eu e você, nós somos o motivo que Jesus nasceu. Jesus não nasceu por outro motivo além do amor de Deus, para nos trazer de volta, para ter a reconciliação com Deus. É por isso que Jesus morreu. A necessidade e a misericórdia. Mas agora eu corro para voltar para o nosso texto aqui hoje à noite, e nos dá o terceiro motivo porque Jesus nasceu: promessa. Essa aqui é um versículo cheio de verdade, de informação. Vamos abrir ele rapidinho. Deus está falando para a serpente, se você presta atenção, versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, então ele está falando para a serpente, porém inimizade entre ti, a serpente, o diabo, e a mulher, entre a tua semente, sendo essa semente de quem? Poxa vida, eu amo português por isso, não tem dúvida sobre o que ele está falando, sobre a semente do diabo, as pessoas que vão fazer a vontade do diabo e nunca vão aceitar Jesus Cristo. É difícil a pessoa ouvir isso, mas a palavra de Deus destaca isso. Então, e entre a tua semente e sua semente, que é essa? A mulher. Agora, vamos entender uma coisa aqui. Essa aqui a profecia, a primeira, falando do nascimento virginal, porque ele não falou a semente do homem. Por quê? Porque se fosse a semente do homem, o que iria acontecer com Jesus? Ele seria um homem pecaminoso como cada um de nós. Mas como veio pela serpente de Eva, e foi o Espírito Santo que gerou Jesus dentro do ventre dela, Jesus tem o corpo humano, mas sem a natureza pecaminosa, e portanto ele é 100% homem, mas 100% Deus. O que vai acontecer, além de inimizade entre a semente do diabo e a semente da mulher? Preste atenção agora na última frase. A semente da mulher te ferirá a cabeça. Ele vai pisar a cabeça, ele vai vencer sobre você, diabo. Está chegando o homem que vai nascer da descendência de Adão e Eva, mas vai ser da semente da mulher, vai ser Deus que vir, e ele vai acabar com seu domínio sobre a raça humana. Você não acha que o diabo ficou olhando cada homem que iria nascer, pensando, será que é esse? Será que é esse? E ele tentando, a gente vê no Velho Testamento, que a gente estudou esse ano, tentando cortar, desviar a linha que vinha de Adão. Quando vem lá de Noé, procura desviar os filhos de Noé. Quando vem mais tarde, na dinastia da família de Davi, Ezequias vai morrer e não tem filho. Acabou. Só que Deus te deu mais 15 anos. Aí nasceu Manassés. Então vem a promessa. Jesus nasceu para cumprir
a promessa. Deus é fiel à sua palavra. Pode colocar fé que o que Deus falou, Ele sim vai cumprir. Olha a segunda parte dessa última frase: e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse ferido do calcanhar, ele pode sarar-se, não é verdade? Mas da cabeça, esse ferimento não vai se sarar. Então, o poder do diabo será quebrado, mas ele vai ferir o calcanhar. Isaías 53, versículo diz: ele foi ferido por nossas iniquidades, Jesus Cristo morreu, mas louvado seja Deus, ele ressuscitou o terceiro dia. Ele vive. Quando nós perguntamos por que Jesus nasceu, ele veio para morrer, ele veio para buscar o que havia perdido, ele veio porque nós não podemos nos salvar, não tem esperança, mas porque ele veio e feriu a cabeça do serpente, nós somos salvos para eternamente. Se você nunca aceitou Jesus Cristo, você pode ser salvo hoje à noite. Este é o verdadeiro sentido de Natal. É por isso que nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Não estamos falando somente de uma criança que nasceu na manjedoura, não estamos falando somente de pastores, não estamos falando somente de anjos, estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a encarnação, a justificação, através do derramamento do sangue de Jesus Cristo e a ressurreição. Isto é o motivo que Jesus nasceu. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença. Pai, louvado seja Teu nome. Pai, olhar para nossos pais, às vezes a gente fala: se eu fosse lá, eu não teria feito isso. Mas não é verdade. Cada um de nós, se estivéssemos lá, teríamos feito a mesma escolha. Mas Pai, eu te louvo pela escolha que Tu fizestes. Escolhestes nascer, escolhestes a encarnação, escolhestes viver neste mundo e ser tentado, mas sem pecado, escolheste derramar seu sangue precioso na cruz do Calvário, mas também pelo Teu imenso poder, o Senhor nos falasse, tinha o poder de entregar sua vida, tomá-la de volta, e o Senhor mesmo fez isso. Louvado seja Teu nome, e muito obrigado, meu Pai. Pai, que nesse momento, nesses dias, nós podemos nos alegrar e lembrar o sentido verdadeiro dessa época do ano. Pai, nós pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sobre o canto cristão, vamos cantar um hino hoje à noite, e eu convido você para responder à voz de Deus no seu coração hoje à noite. Morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue se verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti, com muito de sabor. Se tudo fiz aqui para ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti,
tu por mim. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Amém. Então, boa noite a todos vocês que estão assistindo em casa.